Descobri que meu marido estava se relacionando com uma mulher muito mais velha e acima do peso do que eu. Agora que todos da família sabem, ele está profundamente arrependido e quer voltar comigo. História completa. Obviamente usarei nomes falsos para essa história. Tenho 44 anos e estou tão chocada que não consigo confiar em meu próprio julgamento. Por volta do Natal de 2023, notei uma mudança em meu marido Jonas, 44. Ele geralmente é uma pessoa carinhosa e sensual, mas nossa vida sexual foi por água abaixo. No verão de 2023, nosso filho se mudou para ir para a faculdade. Com Jonas e eu sozinhos em casa, estávamos tendo relações quase todos os dias até que algo mudou. Algumas coisas suspeitas começaram a acontecer. Ele passou a sair mais sem mim, às vezes voltava com cheiro de perfume de mulher, começou a ser mais reservado com seu celular, etc. No início de setembro, consegui acessar o laptop dele enquanto ele estava dormindo. Eu esperava encontrar evidências de uma traição e tinha uma imagem na minha cabeça de como a mulher seria. Encontrei uma montanha de evidências. Havia vídeos e selfies dela nua, inúmeras mensagens trocadas, etc. Ela não se parecia nem um pouco com o que eu estava esperando. Meu marido está muito em forma e eu também. Ele é um homem realmente muito bonito, então eu estava esperando uma mulher bem nova e bonita. Enviei o máximo possível de provas para meu e-mail e redes sociais antes dele acordar. Mostrei as provas à minha irmã Rebeca. Eu estava tão enfurecida que fui insensível com minhas palavras, especialmente porque minha irmã é uma pessoa bem acima do peso. Chamei a amante do meu marido de velha gorda. Rebeca disse que eu não deveria estar falando assim de outra mulher, principalmente quando se tratava do peso e idade dela. Fiquei furiosa e perguntei como ela podia defender a mulher que estava transando com meu marido. Rebeca disse que isso não é desculpa para falar do corpo dela. Comecei a chorar e Rebeca me abraçou. Evidentemente. Meu julgamento está enviesado e tenho um grande preconceito contra a amante do meu marido. Eu a odeio muito. Pelo que li, ela definitivamente sabe sobre mim e sobre Jonas ser casado. Os dois falavam muito sobre mim. Ela enviava emojis felizes quando Jonas fala sobre o quanto ela está mais sexy. Jonas lhe enviou uma mensagem dizendo que sou magra e musculosa demais para ele. Antes que me perguntem, sim, eu irei me divorciar dele. Já tenho um advogado. Para piorar ainda mais a situação, Jonas enviou uma mensagem à amante dizendo que nunca me amou e que havia finalmente encontrado o amor com ela. Parte 2. Antes da noite de ontem, eu estava mudando lentamente minhas coisas para a casa de Kelly. Ontem à noite, Kelly me fez o favor de contar o que descobri aos pais de Jonas, Roberto e Ana. Ontem à noite, peguei o resto das minhas coisas e fui para a casa da Kelly até encontrar um novo lugar para morar. Primeiro, fiz questão de conversar por vídeo com meu filho Rodolfo. Não me lembro direito de tudo o que disse, então vou citar os pontos principais. Eu lhe disse que ele era a coisa mais importante para o pai dele e para mim. Nós o amamos, mas estamos nos divorciando. Também falei que seu pai estava me traindo e como ele poderia encontrar a amante Vitória, 58, nas mídias sociais. Falei para meu filho que ele não precisa odiá-la e que não precisa me defender do pai dele. Contei que ficaria na casa da Kelly por um tempo e ele disse que me visitaria neste fim de semana. Falei que amava ele e que tudo ficaria bem. Conversei com meu marido Jonas por vídeo. A primeira coisa que eu disse foi: nosso filho, seus pais, sua irmã e eu todos sabemos que você me traiu. Senti uma satisfação doentia com a expressão de surpresa e tristeza de seu rosto. Jonas tentou falar, mas eu o interrompi para dizer que nosso filho e seus pais odeiam. Ele estava se desculpando e eu disse que simplesmente não me importava mais com ele. Eu disse que queria realizar esse divórcio da forma mais tranquila possível, não me interessa descobrir mais nada. Pedi a ele que me fizesse um favor e preservasse o antigo quarto de nosso filho como está. Ele concordou em fazer isso. Encerrei a chamada logo depois. Ele tentou ligar novamente, mas eu ignorei. Hoje de manhã, conversei com minha irmã Rebeca. Mas antes, enviei ela algumas das mensagens que Jonas havia enviado a Vitória, nas quais ele me envergonhava e me humilhava. Pedi desculpas por ter falado mal do corpo de Vitória e disse que não faria isso novamente. Rebeca me pediu desculpas por ter implicado com isso, pois não era o momento. Contei a ela que passaria um tempo na casa da Kelly. Ela perguntou se poderia ir à casa da Kelly no fim de semana, e eu disse à minha irmã que já tinha apoio suficiente. Eu disse que ela não precisava ir e que deveria aproveitar o marido que amava. Fui muito mesquinha ontem e hoje de manhã. Mas sinto que precisava extravasar meus sentimentos. Estou em uma posição privilegiada, pois não preciso do dinheiro do meu futuro ex-marido. Espero que ele tenha facilitado as coisas, especialmente porque nosso filho agora sabe de tudo. Estou bem, considerando tudo o que aconteceu. Parte 3. Ontem, domingo, liguei para minha irmã e disse que ela poderia vir me visitar. Rebeca trouxe seu marido Miguel junto. Disse a Rebeca que, no fundo, comecei a ver as lembranças dela e do meu marido Jonas de uma forma diferente. Por exemplo, quando Rebeca usava a nossa piscina, Jonas sempre sugeria que Rebeca usasse biquíni. Também me lembrei de todas as vezes que Jonas chamou Rebeca de sexy. Ou todas as vezes em que ele disse que ela não precisava perder peso, que era perfeita assim. Eu também estava comparando o meu relacionamento com o Jonas e o relacionamento da Rebeca com o Miguel. Na maioria das vezes, eu tinha que iniciar as coisas com o Jonas. Mas Rebeca sempre menciona como Miguel não se cansa dela. E eu vi como Miguel está sempre em cima dela em público. Também notei um padrão de quando Jonas era mais sexual e fisicamente afetuoso comigo quando eu estava menstruada e inchada. Rebeca voltou a se desculpar comigo. Ela também mencionou como são horríveis as mensagens de Jonas para Vitória sobre meu corpo. Eu disse a Rebeca que fiquei com ciúmes do corpo dela desde que vi aquelas mensagens. Rebeca disse que também tinha ciúmes de meu corpo desde que perdi peso aos 20 e poucos anos. Eu disse à minha irmã que ela deveria fazer terapia se ela se sente tão mal com seu corpo. Ela disse que faria. Eu lhe disse que também precisaria de terapia por tudo o que aconteceu em meu casamento. Também vi meu filho Rodolfo, meu sogro Roberto e minha sogra Ana pessoalmente nesse último fim de semana para conversarmos. Roberto, Ana e eu demos uma olhada no Instagram de Vitória, e Ana criticou. Em quase todas as fotos e vídeos do Instagram de Vitória, ela está suada, desarrumada e usando roupas reveladoras. Muitas de suas fotos e vídeos são dela em boates.
Em alguns vídeos, ela faz estar até usando drogas. Ana chamou Vitória de vulgar e nojenta. Ela também disse que Vitória tem cara de quem fede. Achei algo bem satisfatório de se ouvir. Minha mãe mora em outro estado, então não pude vê-la pessoalmente ainda. Rebeca e eu conversamos por vídeo com minha mãe. Minha mãe é literalmente uma mulher maior do que a Vitória, mas minha mãe também a chamou de gorda e outras coisas do tipo. Rebeca e eu decidimos relevar o que minha mãe disse sobre Vitória, por ela ser uma pessoa mais velha e com mentalidade mais retrógrada. Sei que meu filho, meu sogro, minha sogra e minha cunhada conversaram com Jonas. Jonas foi criticado por todos eles, e ninguém quer vê-lo pessoalmente mais. Jonas diz que ainda quer falar comigo, mas eu disse que não quero saber dele de jeito nenhum. Não há nada que ele possa dizer, eu entendo. Ele queria a grande garota rebelde. Agora ele está livre para se divertir com ela. Minha irmã se arrependeu de ter ficado com meu noivo e agora está pedindo a minha ajuda. Há 5 anos, minha irmã mais velha, Jane, dormiu com meu ex-noivo, John. Minha irmã tentou ficar com John mesmo ela sendo amante que ele esconde. E John, bem, ele estava chateado naquela época porque eu não lutei pelo nosso relacionamento. Basta dizer que quando descobri que eles estavam brincando, pensei mentalmente uau, essas pessoas são patéticas. Não tive intenção de brigar, discutir, implorar, nem chorei agora que penso nisso. Mesmo naquela época, eu era o tipo de pessoa pronta e pronta. Cortei minha mãe por trair meu pai. Traição não é um erro. Me irrita pensar nisso. Jane chorando e me dizendo, você tem que entender como se eu não tivesse pegado ela trepando com meu noivo na minha cama, no meu condomínio. Ou John gritando comigo, dizendo se você algum dia me amasse, você lutaria por mim, ou choraria por mim, ou faria alguma coisa e então a frase mais hilária de talvez se você desse mais, eu não teria desviado. E, falando sério, sempre fui eu quem iniciou, mesmo antes do nosso noivado. E eu parei de me preocupar porque ele alegou que seu desejo sexual era menor que o meu. Eu sei com certeza que sou uma boa na cama, ele simplesmente nunca quis se esforçar. E mesmo que eu não tentasse fazer sexo zero regularmente, isso não é desculpa para traição. Joguei-os fora, arrumei minhas coisas, cancelei tudo, exceto a lua de mel, e recebi o reembolso. Enviei à família de John a contribuição de 25% e imagens de segurança de John transando com minha irmã na sala de estar. O idiota do John esqueceu que eu tinha câmeras dentro de casa. E isso foi além de mesquinho, mas apesar do quanto sua família me amava, eu também sabia que seu amoroso pai e sua avó nunca acreditariam que John fosse capaz de me trair sem algum tipo de prova. Eu não precisava que eles assediassem minha família como faziam com outros por mentirem sobre sua família. Minha irmã se arrependeu de ter ficado com meu noivo e agora está pedindo a minha ajuda. Parte 2. Eu também tinha despejado John e então um agente vendeu meu apartamento enquanto eu transformava minha suposta lua de mel em uma viagem solo do tipo obrigado, porra, estou livre. E quando voltei, me mudei. Novamente, o tipo de garota trapaceiras, mentirosas, traidoras e idiotas perversos não merecem perdão nem segundas chances. Aprendi isso com a situação dos meus pais. Você dá uma segunda chance, eles farão isso repetidas vezes e depois gritarão você disse que me perdoou, e não posso evitar, meu pai levou anos para parar de perdoar minha mãe, mas nunca cometerei esse erro. Em 5 anos, Jane e John se casaram porque ela estava grávida, foram morar juntos e agora os dois têm 3 filhos, 4M, 3M e o recém-nascido F. Eles não têm amigos nem apoio familiar além da minha mãe. Aparentemente, meu pai está envolvido com os avós, mas não ajuda financeiramente, nem cuida de crianças ou mesmo deixa John entrar em sua casa. Eu estava visitando meu pai quando Jane apareceu na casa dele no meio da noite. Ela estava com os filhos, tinha um olho roxo, marcas no pescoço e hematomas no braço. E inicialmente, fiquei preocupado quando meu pai trouxe todos eles. Essa preocupação desapareceu no momento em que ela disse que John ficou com raiva dela, porque ela não sou eu. Ela estava choramingando sobre todas as coisas que John esperava dela e como ele essencialmente queria que ela fosse eu, pequena senhorita perfeita, embora fosse eu quem não o quisesse. Papai tentou impedi-la várias vezes, mas eu disse a ela para continuar. O discurso dela foi como deveria ter sido em mim que ele odiava e batia, não nela. Minha irmã se arrependeu de ter ficado com meu noivo e agora está pedindo a minha ajuda. Parte 3. O discurso dela foi como deveria ter sido em mim que ele odiava e batia, não nela. Que o João perdeu a família por minha causa, ele só tem a nossa mãe como ajuda por minha causa.
que eu não o amava o suficiente para brigar ou estar com ele, não importando as circunstâncias, como ela fez. Que tudo desmoronou foi culpa minha, não dela. E que ela estava cansada de como eu fugi e ainda assim conseguiu arruinar seu relacionamento com John. Porque o John constantemente falava que queria estar comigo, que eu fazia tudo melhor que ela. Inclusive, ele falava muito mal sobre o desempenho dela na cama. Ela me disse que ele sempre a comparava comigo e que já estava cansada daquilo. E, aparentemente, aos olhos de Jane, John machuca-la pela primeira vez foi inteiramente culpa minha. Quer saber por quê? Porque os filhos dela se parecem com a nossa mãe e não comigo. Ele esperava que eles adquirissem bons genes. Eles só tiveram outro filho porque ele queria que um se parecesse comigo e esse também não. E então? Ela disse que talvez se eu falasse com John as coisas melhorariam para ela. Depois de tudo isso, o pai praticamente disse a ela que os filhos dela iriam ficar com ele, mas ela estava sozinha, vá à polícia ou à sua mãe. Então ela se vira para mim, me implorando para convencê-lo do contrário, tipo, ela está falando sério. Você está em uma situação que você mesmo criou. Você é mais velha que eu. Decidiu dormir com um homem comprometido e depois se casou com ele mesmo depois de alegar que tudo o que ele queria era a mulher que o abandonou. Você foi excluído de qualquer sistema de apoio viável por ser uma pessoa horrível. Ninguém merece ser machucado e não vejo isso como karma, mas Jane deixou de ser minha irmã na primeira vez que dormiu com John. Alguém que te ama nunca demonstraria um ódio tão flagrante por você, isso vale para ambos.